É desumano. É até difícil de falar disso no Natal. O ministro Alexandre de Moraes ele prendeu Daniel Silveira novamente na véspera do Natal, depois de apenas alguns dias finalmente solto, simplesmente porque Daniel Silveira teve uma crise renal e foi ao hospital sem avisar o ministro. Gente, é o seguinte, independentemente de você ser de direita, de esquerda, de cima, de lado, de baixo, se você não ficar revoltado, triste, indignado com essa história, você já perdeu a sua humanidade. Você já morreu por dentro, seu coração parou de bater por causa da sua ideologia política que te cegou. O que eu vou mostrar para vocês agora é com certeza a pior crueldade, a maior maldade que eu já vi o ministro Alexandre de Moraes cometer nos últimos 5 anos. E olha que tem uma lista gigantesca de maldades. Uma pior do que a outra. Mas essa aqui com certeza é a pior. Vai deixando aí o seu like no vídeo, porque assim a voz da nossa indignação conjunta vai mais longe. E vem aqui ler comigo a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Respira fundo e se segura aí na cadeira para você não passar mal de raiva, de tristeza, de indignação. Olha aqui como é que o site do Supremo Tribunal Federal divulgou essa notícia. STF determina imediato retorno de Daniel Silveira à prisão por descumprimento de condições judiciais. Mentira! Mentira, Supremo! Mentira! Ir ao hospital para um atendimento de emergência é um direito humano vinculado ao direito à vida, ao direito à saúde, direitos fundamentais inatos. Isso jamais poderia ser considerado um descumprimento de condição judicial. Vocês estão mentindo por conta de uma vingança, de uma vendetta pessoal que vocês têm contra o Daniel Silveira. Que crueldade! E aí, antes da gente ler a decisão de Moraes, que eu vou analisar com vocês, é importante vocês saberem o seguinte. Dentre as condições impostas pelo Alexandre de Moraes para o livramento condicional do Daniel Silveira, que ele alcançou agora, esses dias, estava essa aqui que eu vou mostrar para você aí na tela. Olha aí, ó. Aqui é a decisão do Alexandre de Moraes. Olha essa condição. Proibição de ausentar-se da comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22 horas às 6 horas da manhã, bem como nos sábados, domingos e feriados. E olha aí o que o Moraes disse que aconteceu. Ele disse o seguinte: ocorre, entretanto, que, logo em seu primeiro dia em livramento condicional, o sentenciado desrespeitou as condições impostas, pois, conforme a informação prestada pela SEAP Rio de Janeiro, no dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência às 2 horas da manhã, 2 horas e 10 minutos da madrugada, ou seja, mais de 4 horas do horário limite fixado nas condições judiciais. Estranhamente, na data de hoje, a defesa juntou uma petição informando que o sentenciado, sem qualquer autorização judicial, teria estado em um hospital no dia 21/12, das 23 horas, 22 horas e 59 minutos, até as 0 horas e 34 minutos do dia 22/12. Patente a tentativa de justificar o injustificável, ou seja, o flagrante desrespeito às condições judiciais impostas. Diz o Moraes ainda, não houve autorização judicial para o comparecimento ao hospital, sem qualquer demonstração da urgência. Ah, ministro Moraes, ninguém mesmo precisa de uma autorização judicial para ir ao hospital em situação de emergência. Nem mesmo Daniel Silveira, que você odeia, que trata com um sadismo inacreditável. Ninguém vai ao hospital de madrugada porque quer ir. Não é uma balada, não é para se divertir, não é para arejar, para passear, não. Daniel Silveira teve uma crise renal, ministro. Não existe essa história de que não houve autorização judicial para o comparecimento ao hospital. Ele foi porque estava sentindo fortes dores nos rins e era uma situação emergencial de dor que no limite poderia impactar a saúde, ser um sintoma de algo até pior, maior, que impactasse vida, morte. Ele não vai pagar para ver e por isso ele foi ao hospital. Isso aqui que você está fazendo, ministro, é puro sadismo, é crueldade, é maldade. Ministro Moraes, quer dizer então que você queria aqui uma situação de urgência, de emergência, que a defesa do Daniel Silveira peticionasse ao Supremo, esperasse dias, semanas, meses, para talvez receber uma autorização sua para ir ao hospital? Eu digo talvez porque se tinha que pedir uma autorização, então você poderia muito bem negar.
não é? Negar que ele fosse ao hospital, não é mesmo? E aí ficaria como, ministro Moraes? E você já esqueceu do Clesão, ministro Moraes? É, o Clesão. O Clesão morreu na Papuda sob sua custódia, ministro Moraes, com vários pedidos de soltura para fazer tratamentos de saúde e que ficaram parados no seu gabinete sem decisão, mesmo depois de um parecer favorável do Ministério Público, da PGR. Você queria fazer com o pedido de Daniel Silveira o mesmo que você fez com o de Clesão? Era isso? Fazer ele pedir autorização para deixar lá mofando, esperando para ser autorizado aí ao hospital? Na prática, essa ausência de autorização é uma negativa, ainda mais quando a gente está falando de um direito à saúde, à vida, básico. Não estou fazendo aqui uma tentativa de justificar o injustificável, porque o que o Daniel Silveira fez é mais do que justificado. O injustificável é você, ministro, mandar prender alguém por ir ao hospital na véspera de Natal, tirando essa pessoa ainda por cima do convívio dos seus familiares e entes queridos, na data mais carregada de emoções, de sentimentos como o amor, a data mais carregada do cultivo de laços familiares do ano, depois dessa pessoa ter passado anos presa. Mas vamos seguir aqui na decisão do ministro. Olha aqui, ó. Não bastasse isso, diz o Moraes, a liberação do hospital, se é que realmente existiu a estadia, ocorreu às 0h34 do dia 22/12, sendo que a violação do horário estendeu-se até 2h10 da manhã. Meu Deus, ministro, que tipo de argumento é esse? Sem nem calcular a distância entre o hospital e a casa. Isso aqui é tão fácil de explicar. Olha aqui o que o Nicolas Ferreira disse com a explicação da demora para chegar ao hospital. Olha o que o Nicolas disse. Daniel Silveira teve crise renal, foi ao hospital e voltou para sua casa, que fica longe do hospital, e foi preso, mais uma vez de forma ilegal. Eis o motivo de chegar após as 22 horas em casa. Lembrando, não estamos falando de um estuprador, de um traficante, de um corrupto, de um assassino, porque esses os tribunais superiores têm soltado a rodo, especialmente os corruptos. Mas estamos falando de um parlamentar preso por fazer uso da palavra. Pronto, ministro Moraes, está explicado. Foi difícil? Olha ali o tweet do Nicolas, eu tinha tirado da tela, olha ali, ó. Foi o que eu li para vocês agora. Está explicado. Consegue ver aí? Está explicado, mais do que explicado. Foi difícil? Precisava mandar o Daniel Silveira preso porque ele foi para o hospital preservar a vida e a saúde dele? Gente, olha, é o seguinte, eu fui procurador da República por 18 anos. Eu tive sob a minha custódia na Lava Jato alguns dos maiores empresários e políticos do Brasil presos por corrupção. Vários deles foram soltos com tornozeleira eletrônica ou fizeram acordos de colaboração premiada ou cumpriram pena em casa também com tornozeleira eletrônica. Qual que é a praxe da justiça criminal? Qual é a prática comum? Qual é a experiência? O que se faz normalmente? A praxe é, quando houver uma possível violação dos termos de uma condicional, termos de uma liberdade provisória, quando existe uma violação desses termos, o que acontece é primeiro você intima a defesa para esclarecer o que de fato aconteceu. E aí você compara as explicações da defesa com os fatos para saber se é verossímil. Se estiver explicado por uma razão de saúde como essa, ok, caso encerrado. Contudo, se houver uma falta, se houver uma falha do investigado, um descumprimento, a prática ainda assim é o juiz dar uma advertência ao investigado para que ele não repita o comportamento, porque se ele fizer isso de novo, aí sim você decreta a prisão, aí sim você revoga o benefício dado. Isso se chama de razoabilidade, de bom senso, de um tratamento justo, imparcial com os investigados, presos, réus. Mas o caso de Daniel Silveira não. Não só está fechando os olhos para o fato de que está justificado, mas nem aplicou uma advertência. Simplesmente prendeu de novo. Não teve chance alguma de se explicar, nem intimou para explicar. E depois que ele explica, Moraes diz que é injustificável e ainda coloca em dúvida se ele teria de fato ido ao hospital, algo tão fácil de comprovar. Isso não é justiça, isso é injustiça, isso é perseguição, isso é mal em seu estado mais puro, perverso e cruel. E aí vamos aqui ao final da decisão, vamos dar uma olhadinha aqui no final da decisão, onde o Moraes mandou prender o Daniel Silveira. Olha aí comigo, ó. Determinou que ele cumpra todo o restante da pena preso na penitenciária de Bangu, em regime fechado. E olha que coisa mais inacreditável que ele disse aqui, gente, no final da decisão. Olha isso aqui, ó.
determino que a Polícia Federal investigue a veracidade da informação da suposta internação ocorrida pelo sentenciado na noite de 21/12, com a oitiva dos médicos responsáveis e enfermeiros de plantão. Então a Polícia Federal agora vai investigar, vai ocupar seu tempo, em vez de investigar roubos, latrocínios, homicídios, corrupção, desvio de dinheiro público. Não. A prioridade agora é investigar se o Daniel Silveira foi mesmo atendido lá no hospital. Oitiva com médicos, com enfermeiros. Gente, esse ministro é tão sádico que ele esqueceu que o Código de Processo Penal, no artigo 207, proíbe médicos e enfermeiros de deporem sobre condições de saúde dos pacientes. Ele esqueceu que existe algo chamado de sigilo profissional entre médico e paciente, um direito inviolável tanto do médico como do paciente. Esqueceu ou ele estava só violando a lei mesmo porque ele pode, como sempre, porque ele é supremo? O Brasil acabou, gente. A justiça do Brasil acabou. É muito triste, mas mais do que triste. É triste porque a gente vê o amor esfriar, a justiça esfriar. Agora, ao mesmo tempo que é triste, isso aqui a gente tem que usar não para nos derreter. Isso aqui a gente tem que usar para nos fortalecer, para indignar, para agir, para fazer alguma coisa. Eu quero finalizar esse vídeo com a seguinte pérola de sabedoria, como eu tenho feito nos últimos vídeos. Uma frase de um dos maiores oradores e filósofos romanos, o Marcus Túlio Cícero. Ele disse o seguinte, ele disse, justiça extrema é extrema injustiça. Vou repetir, justiça extrema é extrema injustiça. Não há frase melhor para definir esse Supremo Tribunal Federal draconiano do que essa. Um Supremo extremo, um ministro extremo e uma extrema injustiça. Até quando? Até mesmo quando eles falam de extrema direita, o adjetivo extrema é, em geral, algo que está nos óculos que eles usam para ver a realidade. E agora eles veem um fato extremo, um atentado extremo contra a autoridade da corte, onde o que existe, simplesmente, é um atendimento emergencial de saúde. Se você ficou indignado com essa notícia na véspera de Natal, deixa aí o seu like. Usa o seu amor aí para trabalhar a favor de nós. Eu quero convidar você para estar aqui sempre no canal, se inscreva, aqui é a sua casa, clica no sininho e se junte a mim hoje também em oração pelo Daniel Silveira e por sua família e doando em favor das famílias do 8 de janeiro. Que a gente possa usar a nossa indignação e a tristeza como algo que alavanque o nosso amor. Eu já fiz a minha doação em favor das vítimas do 8 de janeiro e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Pix para você participar da vaquinha solidária em favor dessas pessoas injustiçadas. Assim como eu vou deixar também o link da matéria da Gazeta do Povo, se você quiser conhecer melhor a entidade que está promovendo essa iniciativa e essa iniciativa em si, que está coletando recursos em benefício dessas vítimas da justiça extrema brasileira.